1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Posso ler? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Posso ler? Não. Achou aí? Então vamos lá. 1 Reis 18, 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Agora, presta bem atenção aqui, ó. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Isso aqui me tirou a paz esses dias. Como pode um povo que viu o que viu, que serviu a Deus, permitir que o altar estivesse... Qual é o estado que estava o altar? Em ruínas. O que isso significa? Significa que as pessoas não procuravam mais o altar. Para ele estar em ruínas, para ele ter que ser restaurado, é porque ele estava abandonado. E por isso a Bíblia fala, aí a gente vai entender. Aqui Elias está no Monte Carmelo. Eu vou fazer aqui uma reflexão para que você entenda o que está acontecendo. Elias está desafiando 450 profetas de Baal. Eu não vou entrar nesse mérito, porque não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar exatamente sobre a restauração do altar. Porque tudo que eu e você queremos na nossa vida começa dentro do nosso coração, que é o altar de Deus. Tem gente que não sabe por quê, que a vida dela não muda, mas tudo começa do seu coração. Porque o seu coração é o altar onde Deus desce. Nós estamos na igreja, mas o altar que Deus quer descer é dentro do seu coração, é dentro de você. Então, Elias encontra o altar em ruínas, e por isso Deus tinha mandado Elias profetizar que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Nós temos épocas aqui no Amazonas que não chove. E quando não chove, e não chega a ser 1 ano não, 4, 5 meses apenas que não chove, nós percebemos a catástrofe que começa a acontecer. É ou não é verdade? Esse ano ainda não, mas tivemos, assim, não foi no ano passado ou no ano retrasado, nós pedimos a Deus, oramos, chuva, era fumaça para todo lado, sabemos o que aconteceu, povo no ribeirinho que não tinha como se locomover, rios que ficaram secos em 4 meses que não choveu. Estamos falando de 3 anos, você imagina se de repente por 3 anos e 6 meses não chovesse mais no Amazonas, o que aconteceria? Quem está entendendo o que eu estou falando? Existe isso, por exemplo, no sertão do Nordeste. Estive lá no Nordeste algumas vezes, morei 4 anos na Paraíba. Nós temos no sertão da Paraíba, por exemplo, lugar que não chove há anos. É terrível. A seca, a escassez, a luta que aquele povo vive por falta de quê? De água. Todo mundo precisa beber o quê? Água. Todo mundo precisa. Água é necessidade. Por isso que Jesus disse, uma das coisas que ele se assemelha, que ele fala, ele diz assim: quem tem sede, vem a mim o quê? E beba, porque eu sou a água viva. Então, entenda, o povo estava vivendo um período terrível, por causa da sua condição espiritual, porque o altar deles estava em que estado mesmo? Como é que estava o altar deles? Ruim. O que você entende que é um altar em ruínas? Quebrado, inacessível, que ninguém está usando. Imagina se a gente falasse da vida espiritual nossa, e falássemos: o meu altar, a minha vida espiritual está em ruínas. Então a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez, antes de pedir qualquer coisa, foi restaurar. Vamos ler comigo? De novo, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele,
E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Essas 12 pedras significava a comunhão. Olha por que domingo você não deve faltar. Domingo, a gente vai tendo culto durante a semana, vai tendo trabalho na igreja, vai recuperando, a igreja fica aberta, vai chegando, a gente vai tentando jogar tudo para o domingo. Por que a gente vai falando tudo para vir domingo? Porque domingo a gente quer que a igreja se junte, porque cada um de vocês faz parte do altar de Deus. Você é precioso, você é preciosa, você não faz ideia de quanto você é importante estar na presença de quem? E o diabo teme quando você sai da sua casa e diz assim: hoje eu vou à igreja, eu vou buscar quem? A Deus. Quem tem necessidades que precisam ser atendidas aqui? Aquele povo tinha necessidade? Sim, precisava que chovesse, precisasse que um milagre acontecesse, que o céu derramasse água. Mas aqui vai acontecer um fenômeno antes da chuva. Antes de acontecer a necessidade, Elias vai falar sobre a prioridade. Existe uma coisa que se chama necessidade. É aquilo que não pode o quê? Faltar. Você precisa. A saúde é necessidade. A prosperidade é o quê? Você precisa prosperar, você precisa ganhar dinheiro. Tem gente que acha, dinheiro. Você precisa, tudo que você faz na vida, para você vir para a igreja, você precisa de dinheiro. Ou não precisa? Precisa ou não precisa? Pra você comprar uma roupa, você precisa de quê? Para você, qualquer coisa, para comer. Só que eu não estou falando de necessidade agora. Estou falando de prioridade. Existe uma coisa que é mais importante do que a necessidade. É a prioridade. Vem primeiro. Olha o que o Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar. Fala assim: primeiro lugar, o reino dos céus. Ô bispo, o que isso quer dizer? Do que adiantava Deus fazer chuva descer e o altar continuasse em quê? Em ruínas. Eles iam continuar desobedecendo a quem? Eles iam continuar longe da presença de quem? Então Elias, primeira coisa que ele fez, antes de eu orar para chover, vamos orar para Deus derramar fogo, para ter um avivamento naquele lugar. Porque muitos que estavam abandonando o Senhor, já não sentiam mais o fogo de Deus. Eles precisavam de água, mas o que eles mais precisavam era do fogo do Espírito Santo. Quem tem necessidades aqui? Eu tenho. Você tem? Mas mais do que necessidade, nós precisamos da salvação. Vou te explicar melhor. Imagine que você tem uma dívida grande. Falei um número que seja uma dívida grande. Uns 100 mil reais é uma dívida grande? Sim ou não? Vamos imaginar que você tem uma dívida de 100 mil reais. Você perde a paz por causa disso. É ou não é? E vamos dizer que você peça a Deus e Ele tem condições de dar esse recurso para você pagar essa dívida, sim ou não? Tem ou não tem? Aí você acabou de receber uma herança que não estava esperando, saiu uma causa, entrou um dinheiro, depositaram. Deus faz essas coisas. Aí daqui a pouco você pegou o dinheiro, pagou tudo, pagou todo mundo que estava devendo e ainda sobrou um dinheiro que você negociou. Você está bem. 5 minutos depois Jesus volta. Mas o seu altar não está bem. Você está bem financeiramente, atendeu a sua necessidade, mas a prioridade não está bem. Quem entende o que eu estou dizendo? O que vai acontecer com esse irmão da igreja, com essa irmã, comigo, com você? Que acabou de pagar a dívida, mas não cuidou da que é o quê? A comunhão com quem? Com Deus, que é a sua salvação. Então entenda, não adianta você procurar só as necessidades, se você esquecer do principal, que é a sua vida espiritual.
Quando que o meu altar começa a rachar? Quando que o meu altar começa a se desfazer? Quando você já não está mais adorando como deveria adorar. Por isso a Bíblia diz: volta, ó Israel. Oséias diz isso. Volta, ó Israel, porque pelos seus pecados está caído. Tendes convosco palavra de arrependimento, e curarei a sua terra. Diga glória a Deus. Nós temos que voltar a ter o prazer de vir à casa de Deus, não apenas para buscar saúde, prosperidade. Ele tem necessidade, Ele pode tudo isso, mas eu tenho que vir, não é, Senhor, se o Senhor não quiser me dar nada, a tua presença me basta. Olha o que o apóstolo Paulo falou: a tua graça me basta. Será que se o Senhor, queridos, vamos refletir, será que se o Senhor dissesse: eu não vou te curar, eu não vou salvar isso, eu não vou fazer aquilo, será que eu não vou te atender às necessidades, será que a gente ficaria feliz de estar aqui só pela graça, pela presença? Quando o altar está quebrado, a gente começa a ser mais materialista, porque a gente não tem mais acesso ao espiritual, o Espírito Santo, o espiritual. E Jesus chamou você aqui hoje para restaurar os nossos altares. Ô bispo, meu altar está bem, que bacana. Então vamos dar uma olhada se está tudo bem. Caso esteja quebrando algum negocinho hoje, vamos tampar. Porque muitos que estiveram muito bem. Você sabe que esse altar, Elias vai orar e vai dizer: Senhor, derrama fogo. E a Bíblia diz que o fogo desceu e consumiu tudo, e trouxe um avivamento para aquele lugar. E é isso que eu quero que aconteça nessa Santa Ceia hoje. Quem tem necessidade aqui? Mas nós vamos primeiro buscar o que é prioridade. E o que é prioridade? Buscar em primeiro lugar o reino do céu. Olha os discípulos. Senhor Jesus, temos relatório. Fala, filhos. Senhor Jesus, lá do outro lado do mar da Galileia, o senhor tem que ver. Falei para o demônio, de joelho, o demônio ficou de joelho. Eu orei, eu falei para o paralítico, levanta o paralítico. O senhor tem que ver, a Bíblia diz isso. Embora eu estou conjecturando, mas está escrito que os discípulos chegaram e disseram: os demônios nos submetem. Os cegos, os coxos andam. Os doentes são curados. O que Jesus falou para eles? Alegrai-vos. Não porque você está vendo o demônio obedecer. Alegrai-vos não porque os doentes são curados, mas se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Nós temos que aprender a isso. Prioridade. Irmãos, hoje, fala para Deus: Senhor, eu tenho tantas coisas que eu preciso, mas o que eu mais preciso é ter o meu nome escrito no livro da vida. Se você não tiver o seu nome escrito, você errou. Eu falhei como pastor. Eu preciso que você entenda que o mais importante de tudo é você colocar o seu nome no livro da vida. Restaure hoje o seu altar. Bispo, eu falhei, eu caí, só Deus sabe o que eu fiz. Não tem problema. Hoje nós estamos aqui, cada um de nós, vamos dizer que nós somos as pedras. Está na hora da gente juntar essas pedras, colocar elas no seu lugar, para que o fogo volte a descer sobre nós. Quem está entendendo? Essa semana eu atendi uma pessoa no meio da rua, e ela dizia assim: eu pequei, eu caí, eu não sou digno de voltar à igreja, porque eu sei o que eles vão dizer, vão me condenar. Eu disse: volta mesmo assim. Independente do que você está pensando, o seu lugar não é fora, o seu lugar é dentro. O filho pródigo, quando voltou, ele entendeu que a prioridade não era o bem, mas era a companhia do pai. Lembra quando ele se perdeu? Pai, me dá o que é meu, dá os meus bens, que eu vou embora. Ele achava que o importante era ter o dinheiro para viver. Ei, imagina, não, bispo, o que eu mais quero é ser curado de um câncer. Tá bom, você é curado, mas Jesus volta 5 minutos depois que você é curado, e você não cuidou do principal. Você vai para o inferno curado de câncer, dando testemunho na igreja. Porque milagres pode acontecer, mas quando você coloca ele em prioridade, o milagre não é que pode, vai acontecer. É diferente. Por que
Elias orava e o fogo descia? Por que ele deitava no morto e ressuscitava? Por que Elias, mesmo depois de morto, o bispo Lucivaldo, Elias, mesmo depois de morto, Deus fazia milagres na vida desse homem? A Bíblia diz que quem apareceu para Jesus no monte? Moisés. O que Moisés e Elias tinha para aparecer no monte da transfiguração? Prioridade. Ele precisava de milagre? Sim, claro que precisava. Quem é que não precisa? Pergunta para o seu irmão se ele precisa de milagre aí. Pergunta aí. Pastora Janaína, a senhora precisa de milagre? Os músicos precisam de milagre? Os obreiros precisam de milagres? E o bispo Tiago precisa? Mas qual tem que ser a nossa prioridade? Salvação. Fala assim, salvação. Irmão, se você ganhar o mundo, Jesus falou também, e perder a sua, ou seja, eu posso até ganhar o mundo, mas se eu perder a minha, do que vale isso tudo? Vamos hoje, vamos agora, vamos nesse momento usar as ferramentas que Deus nos deu. O pão e o suco de uva, Deus nos deu para fazer isso, para fazer o fogo descer de novo, para a gente juntar o que está quebrado, para pegar o que está caído. Aquela pedra que rolou, foi para longe, vamos buscar ela de volta. Ó, vem, porque o seu lugar nunca foi separado. Nós fomos feitos para viver juntos, porque um dia nós vamos cantar aleluia para sempre, para a glória do lado dos anjos, lá no trono. Nós vamos entrar pelos portais celestiais. Esse tem que ser, aleluia. Quem quer construir um altar de verdade? Faz hoje, faz desse lugar, faz desse momento, porque, queridos, depois que ele ora, o fogo desce, não desce? Desce ou não desce? Embora eles precisavam de água, mas primeiro desceu fogo. Primeiro veio o espiritual, porque Jesus disse que primeiro são as coisas do alto, depois as coisas cá de baixo, disse Jesus. Então, logo que ele faz isso, Elias sobe no monte, ora 7 vezes. Agora o altar está restaurado. Agora a vida espiritual está alta. Agora o nível de comunhão do povo está alta. Então Elias ora, e mesmo que pareça que não vai acontecer, Elias pergunta, e aí? Não tem chuva, não tem nuvem. E aí? Não tem sinal. E aí? Não está acontecendo nada. 7 vezes Elias ora, e Elias fala assim, ó, avisa todo mundo que está vindo uma chuva aí, porque o Senhor vai atender as nossas necessidades. Mas antes de atender as necessidades, é preciso cuidar do que mesmo? Prioridade. E o que é prioridade? Vida com Deus, salvação, comunhão com Deus. Quem entendeu a palavra hoje? Irmãos, bispo, eu não tenho tempo, eu estou indo para lá, eu preciso ganhar dinheiro, preciso preparar meu futuro. Do que vale você correr tanto? Marta e Maria, prioridade e necessidade. Era necessidade de cuidar da casa. É uma necessidade de manter a casa limpa, sim ou não? É uma necessidade de manter a casa organizada, sim ou não? Mas onde estava a Maria? Aonde estava Maria na hora que tinha que organizar a casa? Porque ela era negligente? É que ela entendeu que tem hora para cuidar mas prioridade é estar aos pés do Senhor Jesus. Quem prioriza a vida eterna, prioriza a vida com Deus, prioriza se afastar das coisas erradas, separa o que é de Deus, é fiel no dízimo, não mente, evita, sabe, andar com coisas erradas. Quem prioriza a salvação, está sempre perguntando, será que Jesus está feliz com a minha conduta? Então essa manhã eu quero convidar você para a gente buscar o Senhor juntos, para a gente restaurar o altar. Vamos restaurar? Mas o meu não está quebrado. Poxa, que bom.
Mas aquele que quebrou um dia também esteve inteiro. De vez em quando é bom a gente dar uma passada lá e verificar se está tudo no céu. Quem sabe você já está começando devagarzinho, uma pedra já está rolando para lá, uma vontade, o mundo já está começando a te atrair de novo. De repente você já não está mais orando como devia, de repente você já não está mais sendo fervoroso como era. Jesus mandou dizer para a igreja: tenho porém contra ti que abandonaste a prioridade, o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É lembra de onde caíste, volta à prática das primeiras, arrepende-te, senão venho a ti e removerei o candeeiro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouças o que o Espírito Santo está falando com a igreja hoje. Hoje o seu nome vai estar escrito no livro da vida, eu profetizo isso. Ô bispo, eu posso ceiar? Estou aqui pela primeira vez, eu caí, eu me sujei. Se a Santa Ceia é para remissão de pecados, ela é para você que quer mudar, que quer restaurar o altar, que quer voltar para a comunhão, que não quer mais viver perdido, correndo por aí, sem tempo. Mas nós temos que voltar e adorar como nunca adoramos, porque o verdadeiro adorador adora Ele em espírito e em verdade. A gente não pode deixar a correria do mundo nos atrair e dizer: eu não tenho mais tempo para adorar. Que isso? Não. E agora, onde você vai? Vou para a igreja. Mas, ei, não adianta eu ficar correndo por aí não. Eu vou buscar quem faz descer fogo, quem faz descer água, quem faz acontecer o impossível na minha vida. Por favor, pegue um pedacinho de pão. Tem alguém que não recebeu a Santa Ceia? Ô bispo, eu não recebi. A gente sempre entrega na entrada, para ser mais rápido, um pedacinho de pão e um suco de uva. Mas talvez você nem percebeu, talvez está pela primeira vez, achou que nem poderia. Você deve participar, porque você deve fazer comunhão hoje. Bispo, mas filho, se você entendeu que Jesus ama você, começa hoje a cuidar da sua vida espiritual. Se você precisa do pão, levanta a mão, que eu vou fazer chegar o pãozinho até você. Todo mundo recebeu? Tem alguém que não pegou o pãozinho, não recebeu? Vou fazer chegar até o senhor. Leve ali para mim, pastor José, ali também. Quem ainda não recebeu, o suco de uva. O pãozinho está no saquinho do pão, o suco de uva no cálice. E eu vou pedir a todos que assim que você tiver o pão e o suco da uva, só vou esperar todo mundo receber primeiro, que ainda tem gente que está recebendo. Quem ainda não pegou, por favor, os obreiros, os pastores estão passando aí. Um bispo, por favor, também sirva os nossos obreiros em nome de Jesus. Por favor, por gentileza. Vamos adorar?